Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Trump recua e exclui 700 itens do tarifaço. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto fechará os prédios de todas as distritais. Avião da Esquadrilha da Fumaça cai na região. Catedral recebe concerto da USP neste domingo. Revide. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira o decreto que impõe tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 6 de agosto. Contudo, o presidente norte-americano recuou e incluiu quase 700 exceções entre os cerca de 4 mil itens exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. Entre os produtos isentos estão aviões da Embraer, peças aeronáuticas, suco de laranja, castanhas, celulose, minério de ferro, petróleo e diversos insumos industriais. A medida foi anunciada como retaliação à suposta perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e como resposta a ações do governo brasileiro que, segundo a Casa Branca, ameaçariam a segurança nacional e a economia americana. Bom, Murilo, eu acho que essa história aí do impacto, do tarifaço aqui na nossa região ainda não dá para mensurar, Acredito que lá para meados de agosto, depois do dia 6, é que a gente pode efetivamente saber, através aí dos especialistas, o que pode acontecer com a nossa região, que depende muito, dos americanos aí. Pois é, acho que o presidente americano, nessa política de provocar confusão, que ele está fazendo, não só com o Brasil, mas com o mundo inteiro, seguiu de novo o script, anuncia um tarifaço grande, depois recua, depois adia mais um pouco, fez assim com a União Europeia, com o Canadá, com o México, e isso é muito ruim, porque quando se tem uma guerra comercial, todo mundo fala que ninguém ganha. E da nossa parte aqui, assim, embora é claro que o tarifaço de fato não começou, mas já houve um impacto na economia, de empresas que não mandaram os produtos para lá, muitas que já concederam férias coletivas, e sem contar os efeitos da paralisia, do medo, da incerteza que se espalham pela economia, Então isso vai ser muito ruim, que um presidente de uma potência tão importante como os Estados Unidos opte por fazer uma guerra comercial, destruindo relações comerciais, parcerias, acordos que foram construídos não só com o Brasil, mas com todos os países do mundo ao longo de muito tempo. A gente sabe que esses acordos são sempre muito demorados para serem feitos, tem toda uma guerra nacionalista de quem está protegendo mais, quem cobra mais tarifa, São feitos vários encontros, vários acordos, e aí tudo isso está se perdendo, e depois, mesmo que passe esses efeitos, a gente vai demorar um bom tempo ainda para retornar ao estágio que a gente estava. Uma pena que tudo isso esteja acontecido e que as negociações, a política externa, enfim, tudo poderia ter tomado um rumo bem diferente. Revide. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto vai fechar os prédios de todas as suas 6 distritais e centralizar o atendimento presencial na sede da entidade no centro de Ribeirão Preto. A decisão foi tomada após o levantamento mostrar que 97,3% dos atendimentos empresariais ocorrem por canais não presenciais, como e-mail, WhatsApp e telefone. Os canais digitais de cada regional seguem ativos. A reestruturação, segundo a presidente Sandra Brandani, integra departamentos e valoriza a sede histórica da associação. A transição já começou e, no caso da Distrital Norte-Leste, alguns serviços continuam temporariamente no prédio da Avenida Saudade. Pois é, Murilo? Eu acho que isso aí é uma tendência, que está acontecendo. Inclusive, assim, se você pensar, os bancos,
a quantidade de bancos que tinha em vários locais, né? Então, tipo, você tinha o Banco do Brasil em tudo quanto era bairro, né? De Caixa Econômica, enfim, os bancos, Bradesco. E à medida que esse tsunami do mundo digital aconteceu, foram se fechando, né? Vários desses canais, em função de que as pessoas hoje dificilmente saem para resolver um problema, né? Você sai só se você é obrigado. Se você conseguir resolver o problema pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp, você acaba fazendo isso, né? Eu acho que tem uma outra questão aí que talvez até eles pudessem, né? A CIRP pudesse dar mais transparência, é o quanto custava, né? Manter essas 6 distritais, tendo um prédio tão grande, né? No centro de Ribeirão, e com essa até própria decisão da CIRP de requalificar, revitalizar o centro da cidade, de trazer as pessoas mais para o centro, né? Agora, eu acho que também tem que pensar no acolhimento, né? Onde que as pessoas estacionam, porque ali no centro temos esse problema de estacionamento, né? Não, acho que sim, eu acho que é uma lógica, né? Como você falou, antigamente era importante para cada empresa, para os bancos, ou mesmo para uma associação, estar presente em cada região importante, na região norte, nos Campos Elíseos, né? Na Zona Sul. Isso é uma lógica que hoje não existe mais, né? A gente vê os próprios bancos aí que estão restringindo aí o seu atendimento ao público a 1 ou 2 agências no máximo em toda a cidade, né? Até mantém os postos aí, mas só para atendimento virtual. E a CI, né, imagina, a gente não sabe dos custos, mas pode imaginar que eram custos grandes, né? Você manter 5, 6 prédios aí espalhados pela cidade, com funcionários, portarias, etc. Então segue uma lógica, realmente hoje o atendimento ele é online, né? Ninguém mais quer fazer, né? Até aí o próprio poupa-tempo, né? Que existe lá ainda um fluxo grande de pessoas, mas todos, né? Boa parte dos serviços aí já podem ser feitos online. Então, segue a tendência aí que a CI também está se adaptando. Revide. Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu na quarta-feira durante um treinamento aéreo entre os municípios de Descalvado e Porto Ferreira. O piloto conseguiu se ejetar antes da queda e passa bem. A aeronave colidiu com outro avião do mesmo modelo, um A-29 Super Tucano, durante uma manobra em formação. A segunda aeronave conseguiu pousar em segurança. O treinamento ocorria em uma área rural desabitada destinada a esse tipo de operação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, iniciou os procedimentos para apurar as causas do acidente, seguindo os protocolos militares. Pois é, eu vi as imagens. Parece filme, né? Aquela trombada no ar. É um negócio meio assustador, né? Ainda bem que o piloto conseguiu se ejetar, né? Eu já assisti várias apresentações da famosa Esquadrilha da Fumaça, né? Por mais que o pessoal da Força Aérea, os pilotos dizem que existem normas de segurança, que a segurança é rígida e tal, que são planos traçados em terra com maior rigor, é um negócio extremamente perigoso, né? Os aviões voam próximos uns dos outros e ao menor descuido, o acidente é inevitável. Tanto é que eles, né, já fazem esses treinamentos em áreas que são desabitadas, né? E também assim a tecnologia permite que, em caso de acontecer algum problema, todos esses aviões permitem que os pilotos se ejetem antes que o avião caia no chão, né? Então isso mas é uma manobra, né? Um procedimento extremamente perigoso, né? Que existe no ar, né? E que vira e mexe aí a gente pode ter algum acidente. Revide. A Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto recebe neste domingo às 20 horas mais uma edição do concerto da USP na Catedral, com entrada gratuita. O evento integra a campanha Salve a Catedral, iniciativa voltada à preservação do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade.
Nesta edição, o público poderá apreciar o repertório com obras de Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes, Mozart e peças sacras, interpretadas por 3 músicos de destaque: o pianista Rubem Ricciardi, a soprano Fabiola Rego e o violoncelista André Micheletti. A série de apresentações é fruto da parceria entre a USP e a Catedral, idealizada para unir arte, fé e cultura, além de mobilizar a sociedade para a preservação do Templo Centenário. Bom, é mais um evento aí, né, da Comissão de Restauração, uma parceria aí com a USP, com o Rubens Ricciardi, o nosso maestro, que sempre no primeiro domingo do mês acontece lá no domingo uma apresentação depois da missa das 7 horas, então às 8 horas, e é muito bom porque assim o ambiente propicia, né, aquela música sacra. Então tá aí um bom programa, né, para quem quiser fugir de casa no domingo e poder ver uma apresentação que enche a alma, assim, né, para poder começar a semana bem. E além dessa apresentação, no outro domingo nós teremos, no outro sábado, a feijoada no dia 9 de agosto, né, no Palacete 1922. Teremos então mais um evento da campanha Salve a Catedral, que será a feijoada, né, com os ingressos sendo vendidos a R$250, né, e mais uma ação cujos recursos são destinados à campanha Salve a Catedral. Revide. Olá, Abel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na revista Revide dessa semana, que circula exclusivamente na versão digital, abordamos como o período de estiagem acende o sinal vermelho no combate aos incêndios em Ribeirão Preto, reunindo órgãos e população em ações de conscientização e prevenção. Já na entrevista da semana, o delegado Gustavo André Alves traçou um panorama dos golpes que mais ocorrem em Ribeirão Preto e indicou maneiras para a população se prevenir. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. E hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Lembrando que a gente passou aí 2 semanas sem fazer o podcast, porque estávamos de férias, quer dizer, um dos nossos membros aqui estava de férias, 2, e aí agora estamos voltando essa semana, então toda semana voltamos agora com o nosso podcast. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha do Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.